Fala galera, como que vocês estão? Estão bem? Eu espero que sim. Quanto tempo que eu não gravo um vídeo aqui pro canal, hein? Confesso que eu estava com saudades. Hoje nós iremos estudar sobre critérios de divisibilidade. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, eu sou a professora Rebeca Dias e este é o canal Conecta Números. Então, pessoal, critérios de divisibilidade são condições que nos permitem saber se o número é ou não é divisível por outro número, sem efetuarmos a divisão. Ou seja, o critério de divisibilidade veio para nos ajudar, nos auxiliar. Então, vamos descobrir alguns desses critérios? Aqui nós temos, 69.534 é divisível por 3? Uma pergunta. Para saber se é ou não é divisível, a gente faria o quê? A gente faria a divisão, né? A gente faria 69.534 dividido por 3. A gente ia armar a nossa conchinha de divisão, certo? E como que sabe se esse número é ou não é divisível por outro? Armando a nossa conchinha de divisão. Aí a gente divide, e se a divisão ela for exata, então o número é divisível por 3. 69.534 é divisível por 3. E quando que uma divisão ela é exata? Quando nós temos resto zero. Ou seja, quando a gente não tem resto. Quando a gente tem resto, a divisão não é exata, né? A outra perguntinha. 10.658 é divisível por 4? A gente também teria que armar a nossa continha de divisão e ver se tem resto ou não tem. Se não tiver resto, se o resto for zero, nulo, sabemos que a divisão ela é exata. Logo, 10.658 vai ser divisível por 4. Certo, pessoal? Então, vamos para o nosso primeiro critério. É saber se o número é ou não é divisível por 2 apenas olhando o número. Vamos lá? Um número será divisível por 2 quando for par. E quando que o número ele é par? Quando ele termina pelos algarismos 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, Jesus, o gato. Então, toda vez que qualquer número terminar por esses algarismos, nós sabemos que ele é par, logo ele é divisível por 2. Então, aqui, por exemplo, nesses exemplos, 246, ele é par? Sim, termina em 6, pelo número 6. Então, ok. Ele é divisível por 2. 341, ele é par? Não. Ele termina pelo algarismo 1. E 1 não é par. Logo, esse número não é par. 1.000, ele é par? Termina pelo algarismo 0. Logo, esse número ele é divisível por 2. Se a gente fizer a divisão aqui, vai dar uma divisão exata. 423, esse número é divisível por 2? Não. Por quê? Porque ele termina pelo algarismo 3. E 3 é ímpar. Então, esse número é ímpar. Então, ele não é divisível por 2. Se a gente fizer aqui a nossa continha da divisão, vai ter um resto. 352, ele é divisível por 2? Sim, porque ele termina com o algarismo 2, logo ele é par. A mesma coisa que nós temos com 688, que termina com 8, 2.000, que termina com 0, e 555, ele é divisível por 2? Não, porque ele termina com o algarismo 5. 5 é ímpar, não é par. Então, esse número, 555, também é ímpar. Logo, ele não é divisível por 2. 974, ele é divisível por 2? Sim. Por quê? Porque ele termina com o algarismo 4. Tá vendo como é simples esse critério de divisibilidade por 2? Basta saber se esse número é par para ele ser divisível por 2. Viu que legal? Vamos para o próximo critério de divisibilidade? Divisibilidade por 3. Nós sabemos que o número natural ele é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos for um número divisível por 3. Vamos ver nossos exemplos? 7.092, ele é ou não é divisível por 3? Então, basta fazer o quê? Somar os algarismos do número. São esses, 7
mais 0, mais 9, mais 2, né? 7 mais 0, 7. 7 mais 9, 16. 16 mais 2, 18. 18 está na tabuada do 3? Sim, 3 vezes 6, 18. Essa soma aqui, né, que dá igual a 18, dá um número que é divisível por 3. Logo, 7.092 também é divisível por 3, viu? Basta somar os algarismos. Vamos ver o segundo exemplo? 4.501. A gente tem que somar 4 mais 5 mais 0 mais 1. 4 mais 5, 9. 9 mais 0, 9. Mais 1, 10. 10 está na tabuada do 3? Não está, né? O 9 está. O 10 não está na tabuada do 3. Logo, esse número aqui não é divisível por 3. Vamos ver o próximo? 6.413. A gente tem que somar 6 mais 4 mais 1 mais 3. 6 mais 4, 10. Mais 1, 11. Mais 3, 14. 14 está na tabuada do 3? Não. Então, também não é divisível por 3, né? Que está na tabuada do 3 é 12, depois vem o 15. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 246. Vamos somar os algarismos? 2 mais 4 mais 6. 2 mais 4, 6. 6 mais 6, 12. 12 está na tabuada do 3? Sim. Então, 246 é divisível por 3. 562. Nós temos 5 mais 6 mais 2. 5 mais 6, 11. Mais 2, 13. 13 está na tabuada do 3? Não. Então, 562 não é divisível por 3. Reparem só que esse aqui, ó, os dois aqui que são divisíveis por 3, eles são números pares, tá vendo? Então, tem nada a ver, os meus alunos sempre confundem, então, se par é divisível por 2, ímpar é divisível por 3. Não, não tem nada a ver. Pode ser número par ou número ímpar ser divisível por 3. A única regrinha da divisão por 3 é que a soma dos seus algarismos tem que também ser divisível por 3. Tá ok, pessoal? Vamos pro próximo? Então, um número natural é divisível por 4 quando os seus dois últimos algarismos são 0, 0. Ou quando forma um número que é divisível por 4. Então, basta olhar os dois últimos algarismos para saber se é ou não é divisível por 4. No nosso primeiro exemplo aqui, ó, 28, que são os dois últimos algarismos. Ele está na tabuada do 4? Ele é divisível por 4? Agora, a gente tem que lembrar da tabuada de 4, né? 28 está. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 7, 28. Ok, então 128 é divisível por 4. 1.300 termina em 0, 0. Perfeito, é divisível por 4. Não preciso fazer conta nenhuma. 1.637. 37 está na tabuada do 4? Não, né? 36 está. 37 não. Então, 1.637 não é divisível por 4. 5.232. 32, que são os dois últimos algarismos, está na tabuada do 4? É divisível por 4? Sim. Então, 5.232 também é divisível por 4. 11.700 termina em 0, 0. Então, é divisível por 4, né? Perfeito, não precisa nem fazer conta nenhuma. Divisibilidade por 5. O número natural é divisível por 5 quando termina em 0 ou 5. Lembra da tabuada do 5? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 e assim vai. Então, sempre vai terminar em 0 ou em 5. Então, para a gente saber se é divisível por 5, basta olhar o último algarismo, né? Então, aqui, ó, terminou em 0, ó. 42.020 termina em 0, então é divisível por 5. Terminou em 5, 6.045 é divisível por 5. Terminou em 7, 21.237 vai ser divisível por 5?
Não. Então, não é divisível por 5. 502 termina com o algarismo 2. Então, é divisível por 5? Não é divisível por 5. E 3.000 termina com o algarismo 0. É divisível por 5? Sim. Né? Então, esses números aqui que são divisíveis por 5. Tá molezinha, né? Vamos para o próximo critério de divisibilidade? Divisibilidade por 6. O número natural é divisível por 6 quando for divisível por 2 e também por 3, certo? A gente já sabe como descobrir quando é divisível por 2 e quando é divisível por 3, né? Primeiro, para ser divisível por 2, ele tem que ser par. Então, vamos lá. Vamos olhar aqui número por número. Primeiro, 1.632. Ele é par, então ele é divisível por 2, ok. Agora, a gente tem que saber se ele também é divisível por 3. Então, ele vai ser divisível por 6, né? Então, vamos lá. Como que a gente sabe que o número é divisível por 3 mesmo? A gente faz a soma dos algarismos. Então, a gente vai somar aqui, ó. 1 mais 6 mais 3 mais 2. E vamos ver se vai dar um múltiplo de 3, né? 1 mais 6, 7. 7 mais 3, 10. 10 mais 2, 12. Perfeito. 12 está na tabuada do 3. Então, 1.632, ele é par e ele também é divisível por 3. Ele é divisível por 2 e é divisível por 3. Logo, ele é divisível por 6. Ok, pessoal? 128, ele é par. Check. Ok. Ele é divisível por 2. Agora, precisamos descobrir se ele também é divisível por 3. Para isso, a gente faz a soma dos algarismos. 1 mais 2 mais 8. 1 mais 2, 3. 3 mais 8, 11. 11 não está na tabuada do 3, logo ele não é divisível por 3. Tá vendo? Por mais que 128 ele é par e é divisível por 2, ele não é divisível por 3, logo ele também não é divisível por 6. 235. Ele não é par, né? Termina em 5. Então, ele não é divisível por 2. Preciso nem checar se ele é divisível por 3, porque não vai adiantar. Logo, ele não é divisível por 6. Por quê? Para ser divisível por 6, ele tem que ser divisível tanto por 2, como também por 3, simultaneamente, tá bom? 1.500. Ele é par, check. Divisível, ele é divisível por 2. Agora, precisamos descobrir se ele é divisível por 3 também. A gente tem que somar os algarismos. 1 mais 5. Vou somar 1 mais 5, porque se somar com 0 vai dar aquele resultado, né? 1 mais 5, 6. 6 está na tabuada do 3? Está. Então, 1.500, ele é divisível por 6. 126. Vamos somar os algarismos? Eu já sei que ele é par, ele é divisível por 2. Vamos checar se ele é divisível por 3. 1 mais 2, 3. 3 mais 6, 9. 9 está na tabuada do 3. Logo, 126 é divisível por 6. Ok, pessoal? Todo mundo entendeu? Divisibilidade por 8. O número natural é divisível por 8 quando os seus 3 últimos algarismos são 0, 0, 0 ou quando formam um número que é divisível por 8. Então, o critério de divisibilidade por 8 é bem parecido com o critério de divisibilidade por 4. A diferença é que por 4 são os 2 últimos algarismos. Por 8 são os 3 últimos algarismos. Então, quando terminar em 0, 0, 0, a gente já sabe que é divisível por 8, né? Então, nesse primeiro exemplo, 42.000, tá certinho. Ele é divisível por 8, porque termina em 000. 10.300, a gente vai precisar verificar se 300 é divisível por 8. Então, vamos fazer aqui a divisão. Então, primeiro a gente faz 30 dividido para 8, que dá 8 vezes 3, 24. 24 para 30 sobra 6, baixo 0. 60 dividido para 8. 8 vezes 7, 56. Para 60 sobra 4. Então, a gente teve resto 4, então a divisão não foi exata. Logo, 300 não é divisível por 8. Então, 10.300 também não é divisível por 8.
Agora vamos saber se 7.520 é divisível por 8. Para isso, a gente vai ter que dividir 520, tá vendo? Os 3 últimos algarismos por 8. Primeiro, a gente tem aqui 52 dividido para 8, que dá 8 vezes 6, 48. Para 52, sobra 4. Baixa o 0, 40 dividido para 8 dá 5. 8 vezes 5, 40 certinho. Então, resta nada. Logo, a divisão é exata. Então, 7.520 é divisível por 8. 34.118. A gente vai ter que analisar os 3 últimos algarismos. 118. 118 dividido para 8. Primeiro, a gente baixa o 11. 11 dividido para 8 dá 1. 8 vezes 1, 8. Para 11, restam 3. Baixa o 8. 38 dividido para 8, que dá 4. 8 vezes 4, 32. Para 38, resta 6. Teve resto, então a divisão não foi exata. Logo, 34.118 não é divisível por 8. Então, aqui esteve um pouquinho mais de continhas, mas for pensar, a gente não precisou dividir 34.118. A gente apenas dividiu 118. Ok, pessoal? Então, são os 3 últimos algarismos que a gente precisa observar para saber se o número é ou não é divisível por 8. Divisibilidade por 9. Um número natural é divisível por 9 quando a soma dos seus algarismos for um número divisível por 9. Olha só, lembra a regra da divisibilidade por 3, né? A diferença é que lá na divisibilidade por 3, a soma dos algarismos tem que ser divisível por 3. Aqui na divisibilidade por 9, a soma dos algarismos tem que ser divisível por 9. Então, tem que estar ali na tabuada no 9, tá? Então, basta a gente somar. Aqui, ó, 6.408. Então, a gente tem que somar 6 mais 4 mais 0 mais 8. 6 mais 4, 10. 10 mais 8, 18. 18 está na tabuada do 9? Sim. Então, 6.408 é divisível por 9. Aqui a gente vai somar também, ó. 1 mais 6 mais 3 mais 2. 1 mais 6, 7. Mais 3, 10. 10 mais 2, 12. 12 tá na tabuada do 9? Não, tá na tabuada do 3, mas do 9 não. Então, ele não é divisível por 9. 108. 1 mais 0 mais 8. 1 mais 0, 1 mais 8, 9. 9 tá na tabuada do 9? Sim, é divisível por 9. Então, 108 também é divisível por 9. 1575. 1 mais 5 mais 7 mais 5. Vamos fazer a soma? 1 mais 5, 6. 6 mais 7, 13. 13 mais 5, 18. Perfeito? 18 está na tabuada do 9? Sim, né? 9 vezes 2, 18. Então, 1575 é divisível por 9. 126. 1 mais 2 mais 6. Fazer a soma dos algarismos, certo? 1 mais 2, 3. 3 mais 6, 9. 9 está na tabuada do 9? Sim. 9 vezes 1, 9, né? Então, 126 também é divisível por 9. Certo, pessoal? Bem tranquilo, né? Parecida com o critério de divisibilidade por 3. Agora vamos para divisibilidade por 10. Um número natural é divisível por 10 quando termina em 0. Simples assim. Terminou em 0, o número é divisível por 10. Molezinha essa, hein? Exemplos aqui embaixo, ó. 42.020 é divisível por 10? Sim, termina com 0, né? 6.045 é divisível por 10? Não é divisível por 10. 21.237 é divisível por 10? Não é divisível por 10. 5.002 é divisível por 10? Terminou em 2. Não é divisível por 10. 3.000 é divisível por 10? Terminou em 0.
é divisível por 10. 500 também, né? Então, pessoal, aqui eu fiz um resumão para vocês sobre os critérios de divisibilidade. Tira um print, uma foto, copia no caderno de vocês, porque vai ficar muito mais simples para a gente saber quais são os critérios. E, como eu disse, né, esses critérios são para nos ajudar, para a gente não precisar fazer divisão e saber se o número é ou não é divisível por outro. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer coisa, comentem aqui embaixo, tá bom? Não esquece de deixar o like de vocês e se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Um beijão e até a próxima!